Bom dia, meu terceirão! Como é que vocês estão aí do outro lado da nossa telinha, hein? Tá tudo bem? Espero que sim. Quero saber quem tá aqui hoje com a gente. Adriana, meu amor, bom dia pra você. Eita, que ela chegou, a gente hoje aqui foi cedo, menina. Tá certo. Deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente. Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Pimenteiras e a Ju estreando aqui com a gente na nossa aula de biologia. Bem-vinda, viu, dona Ju? Que bom que você está aqui com a gente. Olha só, a gente estava conversando de umas coisas bem legais. A gente fez umas aulas sobre poluentes, né? Sobre questões ambientais, saúde pública. A gente conversou sobre esse monte de coisa. E às vezes a gente fica se perguntando, né? Quando muda o tema da aula, como é que uma coisa tem relação com a outra? Não é verdade? E aí eu digo para vocês, sempre tem. A verdade é essa. Sempre há uma relação que a gente pode puxar, né, entre as temáticas que nós trabalhamos, principalmente em biologia, tá bom? Então, a gente vai trazendo hoje uma aula sobre composição do material genético. A gente vai começar. Isso, basicamente, é o que a gente conhece por biologia molecular. A gente vai começar a compreender a estrutura do DNA, do RNA, das proteínas. Beleza, professor, e o que é que isso aí vai ter a ver, mulher, com o que a gente estava conversando? Ora, se vocês souberem que existem poluentes que vão atuar diretamente em cima dessa estrutura do material genético, ó, provocando uma quantidade maior de mutações, e essa quantidade maior de mutações pode não ser reparada ou consertada, e pior, isso pode gerar, por exemplo, câncer. Então, alguns poluentes, eles são mutagênicos, e isso são produtos que vão aumentar a taxa de mutações do nosso material genético. E alguns são carcinogênicos, são aqueles que vão possibilitar o surgimento de câncer. Tá certo? Mas antes da gente chegar nesse contexto um pouco mais, né, um pouco mais aprofundado da compreensão dessas estruturas, a gente vai compreender aqui a composição desse nosso material. Combinado, Pimenteiras? Cadê a galera de Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Colônia do Gurgueia? Cadê vocês? Me dá meu bom dia aí no IPTV, senão não vou começar a aula não. Só começa a aula com bom dia de todo mundo. Não é não, Adriana? Maravilhosa é você, minha linda. Então, ó, vamos seguindo aqui. Vem comigo, porque hoje é dia 24 de agosto. A gente já está acabando o mês de agosto. A gente vai falar de composição do material hereditário na nossa disciplina, ó, de biologia, que é só LOVE. Comigo, professora Amanda. Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Vai. O histórico da descoberta do DNA. Bem, a gente sabe que o pai da genética foi lá, Gregor Mendel, né? Mas isso não quer dizer que ele já achou o DNA bem ali, não. O que ele encontrou foram alguns padrões, né? Que levavam à compreensão do que? Da hereditariedade, ou seja, da forma como a informação, as características vão passando de um indivíduo para o outro, da geração seguinte, né? De uma geração para outra, essas características vão sendo passadas. Então, o que foi que Mendel encontrou? Padrões de hereditariedade. Beleza, professora, massa. E esses fatores que levavam essa informação, eles foram chamados depois de fatores mendelianos. E hoje a gente conhece como gene. Mas vamos conhecer um pouco da história da descoberta desse DNA. Vamos lá. Desde 1886, quando o austríaco Gregor Mendel obteve seus primeiros resultados, a evolução do conhecimento no campo da genética nunca parou, minha gente. De lá para cá ainda está rolando. Ainda estamos descobrindo coisas. E ainda estamos resolvendo questões, né, que antes eram uma incógnita, uma dúvida. E a ciência ainda hoje descobre coisas acerca do DNA. Tá? Então, a evolução do conhecimento no campo da genética nunca parou. Aliás, muitas descobertas importantes foram feitas ainda em sua época. Entre elas, olha só,
Em 1869, né, antes mesmo de Mendel trazer essas informações de hereditariedade, o bioquímico Johann Friedrich Miescher foi o primeiro a identificar o ácido desoxirribonucleico, o DNA. Em 1900, né, os trabalhos de Mendel foram redescobertos por botânicos e geneticistas de vários países, como o austríaco Erich Tascheremann. Eu não vou saber pronunciar um nome austríaco, né? Então vamos dar aí um desconto, porque eu sou fluente em piauiês, tá certo? Não, Adriana? Eu sou fluente em piauiês, eu não sou fluente nesse, né? É muita consoante, gente. Olha aí, Erich Tascheremann von Seysenegg. Gostou? Ninguém consegue, gente. E o holandês Hugo de Vries, que fica mais fácil a gente falar. Então, começava, então, a ciência moderna dos estudos dos genes. Então, Mendel descobre lá os padrões, a forma como acontece a hereditariedade, e depois vários cientistas começam a reativar ali os estudos, né, acerca de genética, que foi essa ciência que Mendel descobriu quando observou esses padrões. Bora para frente, já mais próximo. Em 1928, Frederick Griffith, um bacteriologista inglês, realizou experimentos que indicavam que as bactérias poderiam passar informações genéticas e que essa transferência era hereditária. Então, vocês estão vendo aqui que agora já estamos trabalhando com micro-organismos, né? Então, a gente já traz aí o estudo com bactérias. Em 1950, já na década de 50, olha como é recente, né? O estudo da genética é muito recente. Erwin Chargaff, bioquímico austríaco, chegou à conclusão de que os componentes do DNA funcionavam na proporção de 1:1. Por exemplo, a quantidade de citosina é sempre igual à de guanina, né? Bem como a quantidade de adenina, que é igual à de timina. Por que será isso? Ora, porque elas se pareiam, né? A citosina pareia com a guanina e a adenina pareia com timina. Então, no material genético, a gente vai ter sempre a mesma quantidade de citosina e a mesma quantidade de guanina, assim como a mesma quantidade de timina é de adenina e vice-versa, tá? 1951, Raymond Gosling, Rosalind Franklin, que essa gata aqui foi injustiçada, viu? Pense que é difícil ser mulher na sociedade, mas nessa época, na década de 50, ainda era muito difícil o acesso das mulheres às universidades para estudar, para pesquisar. Por quê? Porque o povo queria que as bonitas estivessem era dentro das casas, cuidando dos maridos, né? Olha só, dos filhos e também da cozinha. Então, as meninas estão rindo aqui do deboche, né? Do deboche aqui em alto grau. Então, a gente já saiu faz tempo desse rolê, né? Apesar de que somos seres funcionais, mas que os homens também podem ser, vamos combinar uma coisa? E Rosalind Franklin, ela foi a primeira maravilhosa que fotografou, né, a imagem da dupla fita de DNA. Ela foi fundamental para o projeto Genoma, para as descobertas que vieram depois acerca da composição, da estrutura do DNA. Então, quando fala de Rosalind Franklin, a gente tem uma história de injustiça muito grande. Inclusive, ela foi perseguida. Ela fazia parte de um laboratório que era concorrente de outro laboratório que tinha os cabeção lá que descobriram, que fizeram, encabeçaram o projeto Genoma, que eram Watson e Crick. Pois vocês acreditam. Os amores, então, olha só, quando ela faz essa imagem, né, ela começa a ser perseguida tanto pelas pessoas, né, voltou aqui nosso áudio, Adriana, dá um retorno aí pra gente. Ela começa a ser perseguida tanto pelos pesquisadores do próprio laboratório que ela fazia parte, como do outro laboratório, que inclusive eles se uniram para atacar a gata. Faça-me o favor, né, meus amores? Me compre um bode
Pelo amor de Deus. Pois tá aí, entrou para a história, né? Apesar de que para entrar para a história sendo mulher o sofrimento é triplamente maior, né? É mais complicado, mas tá aí um grande nome da ciência genética, Rosalind Franklin, tá bom? Então, Maurice Wilkins, né? Wilkins, por meio de pesquisas envolvendo a difração de raio-x, eles conseguem obter as imagens da estrutura helicoidal da fibra do DNA. Então, a gente vê que o DNA ele tem essa estrutura, né? Que é ela é helicoidal. Sei nem desenhar isso mais, minha gente. Olhe, sinceramente. Lembra um cabelinho cacheado, né? Poderia pegar o cabelo da Joyce emprestado para fazer um cachinho assim. Exatamente, bem lembrado. Né? Essa estrutura se chama helicoidal. Então, as gatas cacheadas, como a Adriana, você também tem um cabelo maravilhoso e helicoidal, viu, Adriana? Meus cachinhos estão desmanchados, né? Então, olha só. Pegando aqui a visão do histórico, né? Em 1990 começa o projeto Genoma. Em 2003, os cientistas já tinham sequenciado quase todo o genoma. Quando eu falo de quase todo, é isso aqui que eu estou falando. 99,99% em abril de 2003 já tinham conhecimento, tipo assim, de que cada gene que existe no DNA, qual a função dele, para que é que ele serve, ele codifica uma proteína, ele vai servir para identificar ele é o gene que predispõe a alguma doença. Então, todo o genoma humano já é conhecido, todinho, desde 2003. De lá para cá, as pesquisas aprofundaram mais ainda. Tá certo? Então, em 2002, é criado o projeto internacional HapMap, visando identificar variações genéticas que contribuem para doenças. E aí, é interessante, eu sempre conto essa história, eu contei ela agora há pouco ali no primeiro ano, que como desse período em diante, né, a partir do começo do projeto Genoma, lá do momento que criaram aquele clone da ovelha Dolly, que tem tudo a ver com genética também, como que essa ciência ela interferiu nas questões sociais. Como assim nas questões sociais? Em algumas práticas da sociedade, como o próprio consumo, né? Se você pegar, em 1990 o projeto Genoma começa, em 2003 ele finaliza, né, com o sequenciamento completo, o mapeamento completo do genoma. Quando foi em 2001, aqui no Brasil, foi lançada uma novela, Inxalá, muito ouro, a Jade, vocês lembram? A Raquel deu uma Minha gente, a novela da Jade, como era o nome lá? Era O Clone, não era? O Clone. Aí tinha o Dr. Albieri, que fez um clone do Lucas. Uma confusão a história daquele clone, meu Deus do céu. E era um povo que tinha muito ouro, um povo que não tinha ouro nenhum. E a Jade querendo um, aí o outro some, aí aparece um mais novo, era igualzinho. Diabo era aquilo, a maior confusão. Pois era um clone que foi criado pelo Dr. Albieri de forma antiética e irresponsável e fez a maior confusão na vida de todo mundo, né? E aí, por que eu falo disso na aula? Porque, minha gente, nesse tempo estava muito na moda falar de DNA, galera. Todo mundo falava de DNA, ligava o jornal, o projeto Genoma está conseguindo concluir os seus sequenciamentos do material genético. Quando viu o jornal, que no tempo ainda tinha, viu? Aqueles jornais que a gente abria assim de papel, que eu acho que vocês nunca nem viram. Tá lá, projeto Genoma, DNA, clone da ovelha Dolly. E aquilo começa a repercutir na sociedade. Aí o que é que a indústria faz? O que é que o capital faz? Pega, vamos transformar isso aqui numa mercadoria que a galera vai comprar. Porque todo mundo está ouvindo falar, todo mundo está querendo, todo mundo está desejando. E eu, a professora de vocês, fui uma das pessoas que caiu nessa armadilha. Inclusive, fui consumidora de um shampoo chamado, que era a marca, né? Com DNA vegetal. Ai, o shampoo tinha o vírus do shampoo com DNA vegetal. Agora me conta, Adriana Mulher, galera que tá bem em Baixa Grande do Ribeiro, galera de Canavieira, Colônia do Gurgué, Pimenteiras, me diz o que é que o DNA vegetal vai melhorar no cabelo de uma pessoa? Absolutamente nada.
Primeiro, porque a gente vai ver que nem a estrutura do DNA, que é uma dupla fita, que tem ligações químicas, ela não aguenta ficar dentro de um produto químico cheio de detergente, né? De um produto químico que vai desmanchar a estrutura todinha. Então, se tinha DNA vegetal dentro desse shampoo, certamente ele estava todo desmanchado. Não servia para nada, Adriana, a não ser para a pessoa dizer assim, olha, que chique tem. Não, mulher, é bom, tem DNA vegetal. Né? Então a gente vai caindo nessas armadilhas, né, do consumo, porque tudo que está sendo muito falado, sendo muito difundido, aí o mercado se apropria, que é para vender, para virar produto, que é para a gente ter essa sede de consumir, né? Da mesma forma com a Covid-19, com a pandemia, meu Deus, teve tanta gente que triplicou suas fortunas, né? É muito comum ver hoje nos mercadinhos, nos supermercados, se vocês forem observar, tem muito produto de limpeza que está lá escrito assim, ó, eficaz contra a Covid-19, eficiente contra o coronavírus. Todo sabão é eficiente contra o coronavírus, meu amor. A primeira coisa que foi dita no começo da pandemia, lava tua mão com sabão e água, né? Que já resolve muito. Higienize suas mãos. Qualquer sabão serve, até aquele que a gente faz com a gordura que sobra, mulher, das frituras de dentro de casa. Porque lá em casa a gente faz sabão com óleo, né? Que a gente usa. A gente faz. Meu pai faz. Ele deixa cada tora de sabão lá em casa. Eu acho ótimo. Que a gente economiza. Claro, já que está tudo pela hora da morte, a gente economiza. E a gente também, né, tem a condição de não jogar esse óleo, né? Não descartar esse óleo de forma inadequada, que é extremamente poluente. O negócio é fazer sabão, galera. Então, quem não sabe, certamente perto de você tem alguém que sabe. Procura saber, junta a galera aí do teu bairro. Eu falei, galera, bora juntar esse óleo aqui e fazer sabão. A gente bota um rótulo massa e vende. Ou então, distribui para a comunidade que entregou o óleo. Isso aí é o futuro, é colaborativo e sustentável, tá certo? Então, vamos continuar aqui nessa história, né? Que em 2002 é criado o HapMap, visando identificar variações genéticas que contribuem para doenças. E olha só, vamos agora compreender a composição do material hereditário, o DNA. E aí eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham que tem no DNA? Hein? Me diz aí uma coisa ou duas, hein, Oeiras? Bom dia, meu povo de Oeiras. Uma coisa, ou duas ou três, que tem no DNA. O que é que leva essa informação adiante? Olha só. Primeiro, que o material genético, quando a gente fala de material genético, a gente não fala só de DNA. A gente fala de DNA, de RNA e de proteínas. Tá certo? E aí, para a gente compreender quem são esses ácidos nucleicos, né? Eles são os maiores e mais complexos biopolímeros. Polímero são moléculas gigantes, enormes, né? Então, biopolímeros são moléculas biológicas, né? Que têm funcionalidade para a vida, para os seres vivos, que são muito grandes. São moléculas resultantes do encadeamento de unidades mais simples, naturais, perto dos quais as grandes moléculas de amido e proteínas parecem miniaturas. E olha que proteína. Amido são moléculas gigantes também, né? Então, há dois tipos de ácido nucleico. O DNA, ou ADN, ácido desoxirribonucleico, ou desoxyribonucleic acid. Tá vendo? In English, ácido desoxirribonucleico. E o RNA, ribonucleic acid, ou ácido ribonucleico. Tá aqui. O DNA, uma fita dupla, né? Uma fita helicoidal, como um cachinho dos nossos cabelos, e ela é uma dupla fita. E o ácido ribonucleico, ele é uma fita simples.
E o ácido ribonucleico, o RNA, ele é originado a partir do DNA. Então, o DNA continua sendo o bichão mesmo, porque é nele que está todas as informações, inclusive as informações que vão ser usadas para sintetizar várias das proteínas. Tá certo? Ok, meus amores, está tudo bem até aqui, Adriana, Baixa Grande do Ribeiro, Pimenteiras, Colônia do Gurgueia, Oeiras. Vocês estão compreendendo até agora? Tá tudo certo? Tá tudo belezinha? Beleza, a Adriana disse que tá tudo show de boelas. Cadê Oeiras? Bom dia, Oeiras. Cadê o professor ou a professora da mediação? Estão aí? Como é que tá acontecendo aí esta aula? Tá tudo bem? Estão entendendo que hoje o nosso conteúdo é sobre a composição do material genético, tá certo? Tá bom? Então, bora seguindo. Estamos conhecendo primeiro os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Certo, meus amores? Então, vamos seguindo aqui. Olha só. Nesses ácidos nucleicos, né? Como todas as macromoléculas orgânicas, eles são formados pela união de moléculas menores, tá? Então, eles são uma sequência gigante de moléculas menores encaixadas, tá certo? Então, essas unidades constituintes, essas moléculas menores, são o que a gente chama de nucleotídeo, que ligados entre si formam os longos filamentos. Então, todo nucleotídeo, ele vai ser formado por um grupo fosfato, tá aqui, ó, o fósforo, ligado aos oxigênios, a desoxirribose, que é o que a gente chama de pentose, uma pentose. Essa pentose porque tem 5 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Uma pentose, tá? E uma base nitrogenada. Quem é que vai ser essa base? Aqui no DNA, né? Que é a desoxirribose e aqui é a DNA. Essa base pode ser adenina, guanina, timina ou citosina, galeras. Esse aqui é o RNA. Tá? Ele também é formado por um grupo fosfato, mais uma pentose, que no caso do RNA vai ser a ribose. Tá? E uma base nitrogenada, né? Essa base pode ser adenina, guanina, uracila, no RNA não tem timina, e citosina, tá? No DNA, timina, no RNA, a timina é substituída por uracila. Todo mundo entendeu isso aí? Então, a gente pode fazer assim, ó, um grupo fosfato ligado a uma pentose, que é ligado a uma base nitrogenada. Isso é um nucleotídeo. E aí eles vão se ligando. Essa base que está aqui vai se ligar a outra base que está do outro lado, ligada a uma pentose, ligada a um grupo fosfato. Se aqui é adenina no DNA, aqui vai ser timina. Aí elas vão se ligar, ó. Tá bom? Há uma ligação. Combinado? Compreenderam? Tá tudo certo até agora? Ok, Oeiras, obrigada pela resposta. Estão acompanhando direitinho? Não tem nenhuma dúvida até aqui, gente? Se eu perguntasse numa prova para vocês, né? Justifique. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou botar uma pergunta aqui para a gente treinar, hein? Identifique os nucleotídeos abaixo como sendo de DNA ou RNA. Tipo assim, qual desses é de DNA? É o A ou é o B? Qual desses é de RNA?
É o A ou é o B? Aí você vai justificar a sua resposta. E a outra pergunta, você justifica. Ó, esse A é DNA. Por quê? Aí você vai dizer. O B é RNA. Por quê? E a outra pergunta é: quais bases nitrogenadas podem haver em cada um? Hein? Vou deixar aí 3 minutinhos na tela para que vocês respondam, tá certo? Valendo! Muito bem. Ok, Oeiras, vamos lá. Presta atenção, Adriana. A, DNA, B, RNA. Corretíssimo. Por que que A é DNA? Por causa da pentose. A pentose é essa aqui, ó. Desoxirribose. Então, o DNA, acabei de falar para vocês, né? É o ácido desoxirribonucleico, lembra? E tá correto. Oeiras B, o que, meu irmão? Minha turma. RNA. Por quê? Por causa dessa pentose, que é uma ribose. Ácido ribonucleico.
Tá certo? Elas são diferentes. São diferentes bem aqui num detalhe, ó. Aqui no RNA é um radical hidroxila. Olha só, é uma hidroxila, aliás. Mas enfim, quais são as bases que podem acontecer, que podem haver em cada um? Bem, no DNA a gente pode ter adenina, guanina, timina e citosina. No RNA a gente pode ter adenina, guanina, uracila e citosina. Tá certo? Ficou compreendido para todo mundo? Tá bom? Então, deixa aí, eu vou passar adiante, porque a gente vai também compreendendo um pouco melhor, né? Depois que a gente faz essas observações, vai olhando com cuidado, a estrutura, não é difícil de identificar, não. Tá certo? Mas sempre vai ser isso. O nucleotídeo vai ter sempre... Deixa eu apagar aqui que ficou poluído agora, né? Vamos deixar de poluição visual aqui, ó. Para a gente compreender melhor. Olha só, já fiz as perguntinhas, vocês já copiaram. Agora a gente vai observar a estrutura, que é o mais importante da aula de hoje. Tá bom? Então, olha só. Esse grupo todinho aqui, esse grupo químico, é o que a gente chama de nucleotídeo. Isso aqui é um nucleotídeo. Esse nucleotídeo a gente já viu que é de um DNA. E ele sempre vai ser composto por um grupo fosfato, uma desoxirribose e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, guanina, citosina. No segundo nucleotídeo, ele já é, né, de um RNA, diferente, porque a base é a ribose. A base não, desculpa, a pentose. Então, ele vai ter um grupo fosfato, uma pentose, que nesse caso é a ribose, e uma base nitrogenada, que pode ser a adenina, guanina, uracila e citosina. Eu acho que isso todo mundo já compreendeu. E aí a gente vai seguindo adiante. Se tiver qualquer dúvida, gente, vão perguntando, vão parando na aula para a gente poder seguir só se não tiver mais dúvida alguma, tá certo? Vamos adiante. Essas bases nitrogenadas do DNA, vamos começar por elas? Olha só, tá aqui. As bases nitrogenadas apresentam estrutura em anel também, contém nitrogênio, por isso que é nitrogenada, né? E classificam em bases púricas e bases pirimídicas. O que é que vai diferenciar essas bases de serem púricas ou pirimídicas? Aqui nessa estrutura, ó. As bases púricas, elas vão apresentar um anel duplo. Estão vendo aqui, ó? A gente tem a adenina e a guanina nessa primeira coluna aqui. Então, ela vai ter um anel duplo. São púricas, nome menor, estrutura maior. Anel duplo, bases púricas. E as bases pirimídicas, o anel é único. Ó, a timina, a citosina. Isso no DNA. Observaram isso? Olha só. Bases púricas, 2 anéis. 1, 2, anel duplo. 1, 2. Estão vendo? 2 anéis aromáticos. Isso aqui é a estrutura química, hein, gente? Então, quer dizer, no DNA, um nucleotídeo vai ter aquele grupo fosfato que a gente já conhece. Uma pentose, que a gente chama desoxirribose. E essa base, ela pode ser uma adenina. Isso aqui vai ser substituído por isso aqui, se for uma adenina. A base aqui vai ser substituída por essa estrutura, se for uma guanina. Entenderam? Pode ser qualquer uma das 4. Se for uma adenina ou guanina, essa base é púrica, porque tem 2 anéis, como eu já indiquei. Se essa base aqui for substituída por uma pirimídica, elas só tem um único anel. Olha aqui o anel, ó. O anel é essa região aqui, ó, de ligações químicas que ficam assim nesse formatinho circular. A gente já viu isso na química, né? Essa formação desses anéis aromáticos que a gente chama. Então, esses anéis, quando são 2, púricas. Quando são pirimídicas, um anel. Quem são as púricas? Adenina, guanina. Quem são as pirimídicas?
timina, citosina. Tá bom? Querem fazer um quadro? Bora fazer, pra gente não se perder e vocês copiarem. Vamos lá. Bases púricas. Bases. Bases púricas. 2 anéis. Eu vou fazer assim não, eu vou fazer só representativo mesmo, ó. Bases púricas, 2 anéis. Bases pirimídicas, 1 anel. Quem são as púricas? Adenina e guanina. Quem são as pirimídicas? Timina e a citosina. Ok? Púricas, 2 anéis. Adenina e guanina. Pirimídicas, 1 anel. Timina e citosina. Combinado? Isso aqui no DNA. Por que, professora, tu fica toda hora dizendo que é no DNA? Porque no RNA não vai ter timina, vai ter a uracila. Lembraram? Né? E a uracila é uma base pirimídica. No RNA, olha só, presta atenção. As bases nitrogenadas também podem ser do mesmo jeito, né? Com exceção da uracila, que é uma base pirimídica. Então, a gente pode até anotar aqui no geral que as pirimídicas são a timina, a citosina e a uracila, tá? Só que ela é só no RNA. Combinado? Os nucleotídeos que ocorrem no DNA apresentam desoxirribose, né? E neles nunca se encontram a uracila. Já nos nucleotídeos do RNA, a ribose, que é aquela pentose, que é essa estrutura aqui. E neles não há timina. Então, só tem uracila no RNA. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu quem são as bases púricas e as bases pirimídicas? Adriana, turma de Oeiras, Pimenteiras e Colônia do Gurgué. Cadê a turma de Pimenteiras? Por favor, deem um alô aí no chat. A turma de Colônia do Gurgueia, deem um alô no chat, por favor. Cadê vocês? Adriana, tá compreendendo tudo? Até agora tá ok. Então, o que é que a gente observou? A estrutura do nucleotídeos, né? Os nucleotídeos, eles têm um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Tá certo? Querem fazer esse resumão? Fernando, tu consegue me dar um slide em branco, por favor? Tá bom? Tá ok? Então, beleza. E o Fernando vai colocar pra gente aqui um slide em branco, pra gente também rabiscar aqui uns esqueminhas, né? Para ficar mais legal para a gente compreender. Porque até agora a gente está estudando a estrutura do DNA, principalmente, mas também do RNA. Observando que essas estruturas são sempre formadas, né, por nucleotídeos. E a gente está conhecendo quem são os componentes desses nucleotídeos. Obrigada, querido. Olha só, vamos fazer aqui um mapinha, tá? Os nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles são formados por quem? Quem é que formam? Espera aí. Deixa eu ver como é que eu faço esse mapa para ele ficar bem legal. No DNA, eles formam também o RNA. Todos eles, tanto o DNA quanto o RNA, eles vão ter uma pentose, os nucleotídeos, né? Vamos começar pelo grupo fosfato.
mais. Olha só, os nossos nucleotídeos, tá, gente? Que a gente está estudando. Eles vão ser diferentes no DNA e no RNA. Tá certo? Todos eles vão ser formados por um grupo fosfato, que vai se ligar a uma pentose, que vai se ligar a uma base nitrogenada. Que cor eu boto? Azul claro. Tá certo? Isso aqui forma o nucleotídeo. Só que a gente vai ter algumas diferenças. A pentose no DNA, ela vai ser quem? No DNA, desoxirribose. E no RNA vai ser a ribose. Né? Olha as diferenças surgindo aqui. Tá? Vou só organizar essa setinha aqui para a gente não se confundir, tá certo? No RNA, a ribose, no DNA, a desoxirribose. Tá certo? E as bases nitrogenadas? Vão ser aqui, ó. No DNA, adenina, guanina, timina e citosina. E no RNA, adenina, guanina, uracila e citosina. Todas as outras bases, ó, adenina, deixa eu fazer com marca-texto. Adenina, guanina e citosina acontecem nos dois tipos de ácidos, tá? Elas são iguais no DNA e no RNA. A adenina, a guanina e a citosina. Agora, meus amores, a timina, ela só vai aparecer no DNA. Então, vamos botar ela de roxinho aqui, porque o roxinho é a cor do DNA que eu botei ali. Aqui vai ter timina. Tá certo? E na uracila, ela só vai acontecer no RNA. Então, vamos puxar a seta. Só acontece no RNA. Ui! E a timina só acontece no DNA. Compreenderam? Olha aí esse mapinha. Gente, que ficou... Vamos colorir mais ele? Bora, que é pra gente ficar mais, né? Pra ficar mais bonitão. Ó, a gente faz aqui para vocês compreenderem. Grupo fosfato tem em todo mundo, tanto no DNA quanto no RNA, né? Todo mundo tá vendo. Ele é igual nos dois, não tem diferença. A gente tem a pentose, que vai acontecer no DNA e no RNA. Essa pentose, né? No DNA vai ser quem? Eu anotei ali do lado. A desoxirribose. Então, se é DNA, vai de roxo. Vai ser a desoxirribose, né? Assim não dá pra ver, professora. Não exagera, não. Não exagera na arte, não. Né? Opa! A desoxirribose no DNA. E no RNA vai ser a ribose, gatinhos e gatinhas. Que a gente está fazendo tudo que é de RNA azul escurinho aqui, ó.
Primeira diferença. Estão vendo que eu estou puxando a setinha para os diferentes, né? E a base nitrogenada, vamos pintar, vamos pintar. Bases nitrogenadas tem nos dois também, tá certo? Ó, a base nitrogenada pode ser adenina, timina, guanina e citosina no DNA. E no RNA pode ser adenina, guanina, citosina e uracila. Olha aí a gente construindo um mapinha conceitual, né? Isso aqui é bom, gente, que a gente faça estudando. Por quê? Porque isso aqui gera uma imagem. Isso aqui não é um texto, isso aqui é uma imagem, é uma figura que a gente desenha praticamente. Tem texto? Tem, mas é pouco. Então, você consegue visualizar e memorizar também como uma imagem. Tá certo? E aí, a gente consegue fazer. Então, eu vou deixar aqui, sim. Querem fazer a cópia? Eu vou deixar... Opa, brasileira! Bem-vindos, meus amores! Então, ó, vamos lá. Fazer um print ou copiar, eu vou dar 2 minutinhos para copiar o mapa conceitual e a gente segue já já. Combinado? Valendo! E aí, meu povo? Gostaram do nosso mapinha? Deu para compreender? Então, todo nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato, mais uma pentose, mais uma base nitrogenada. O grupo fosfato é igual para todo mundo. A pentose, para o DNA, vai ser a desoxirribose. Para o RNA, vai ser a ribose. Tá certo? E a base nitrogenada, desculpa, a base nitrogenadas, né? As bases nitrogenadas no DNA. Adenina, guanina, timina e citosina. No RNA, adenina, guanina, uracila e citosina. Lindo de se ver. Podemos passar adiante, né? Então, a gente está aqui fazendo o resumão desse nosso primeiro momento aqui dessa aula. A gente ainda vem na aula que vem com bastante coisa. E aí, a gente vê essa estrutura do DNA, eu gostaria que vocês compreendessem. Quando a gente vê assim, esse negocinho colorido aí, professora, com esse monte de ó voando, um ligado no outro, que é isso, meu Deus do céu? Calma, Brasil. Vamos agora reconhecer cada um desses grupos que nós estudamos. A gente já consegue, olha só. Olhando para a imagem. Depois a gente vê o texto. Olha só o que é isso aqui.
É o grupo fosfato. Aqui é a pentose e aqui é a base. Olha só, grupo fosfato, pentose e aqui é a base. Aqui do outro lado, tá aqui, ó, grupo fosfato, pentose e a base. Ó a base aqui com anel duplo, ó, púrica. Ó a base aqui com anel simples, pirimídica. Sempre uma púrica se liga a uma pirimídica, tá certo? Então, vamos de novo aqui para a gente aprender a identificar, tá bom? Eu vou colocar ainda aqui, ó. Eu costumo fazer muita bagunça, né, gente? Eu gosto de riscar, parece, ela gosta de riscar tudo. Olha aqui o grupo fosfato, se ligando a uma pentose, se ligando a uma base. O que é que eu tenho aqui? Um nucleotídeo. Então, esse nucleotídeo se liga com outro nucleotídeo do outro lado. Vamos lá de novo. Do outro lado, eu vim aqui, beberes, ó, uma pentose. Desculpa, não é a pentose. O primeiro aqui é um grupo fosfato. Depois uma pentose. Depois uma base. O que é isso aqui? É outro. Outro o quê, mulher? Outro nucleotídeo. E aí, esses nucleotídeos, eles vão se ligar pelas bases. Olha só, a timina, ela não se liga com a adenina? Aguinaldo, Timóteo, Gal, Costa. Isso é das antigas, meu Deus, a gente já tem que mudar esses nomes, porque, olha, até morreu Aguinaldo Timóteo. Gal continua firme e forte, maravilhosa. Então, olha só, essas bases, elas vão sempre se ligar aqui, ó. Vai ter essas ligações, essas pontes, que vão ligar a timina com a adenina. Olha aqui nos outros nucleotídeos, olha só. Olha aqui de novo a ligação. Pentose, grupo fosfato, base nitrogenada. Guanina se liga com citosina do outro nucleotídeo aqui, estão vendo? E assim eu vou formando as ligações entre o material, entre a estrutura, né, do DNA, tá certo? Então, eu tenho essa dupla fita, que na verdade é isso aqui, ó. Desse lado aqui eu vou ter uma adenina ligando a uma timina, desse lado uma guanina, pô, então aqui vai ter que ser citosina. Desse lado aqui, timina, pois desse aqui vai ter que ser uma adenina. Estão entendendo? Então, o que é que eu estou mostrando? O lado 1, o lado A e o lado B. A fita 1 e a fita 2. O DNA é uma dupla fita, tá bom? Então, olha só, o DNA das células eucarióticas apresenta extremidades que são diferentes em cada uma das cadeias que compõem a molécula. O DNA dos eucariontes, ele é assim, uma dupla fita de pontinhas livres, né? Eu vou ter uma fita que começa com a extremidade, né? Uma cadeia tem numa extremidade o fosfato, que é conhecida como a 5' Então, se essa aqui começou com o fosfato, essa extremidade aqui vai ser o que a gente chama de 5', né? E na outra extremidade, ele não começa com um fosfato, ele começa com uma pentose. Então, ele é uma extremidade chamada 3'. Então, na dupla fita, eu tenho uma fita 5' que vai no sentido 3'. E isso aqui vai ser fundamental para a gente entender outras coisas, viu? Essa aqui começa com a pentose e a outra vai ser 3' no sentido 5'. Essa aqui começa com... Desculpa, a 5' começa com o fosfato e a 3' começa com a pentose. Eu não estou gostando desse desenho aqui não, que pode deixar vocês confusos. Então, eu vou fazer nosso último desenho de hoje, só para a gente representar. Na dupla fita, eu tenho uma extremidade, né? A dupla fita do material genético, ó, aqui. Essa extremidade aqui vai começar com um fosfato. Olha o fosfato aqui, ó, circulando. Se ela começa com um fosfato, ela vai ser chamada de 5'. Se ela tem essa ponta 5' porque começou com o fosfato, o último pedacinho dela lá vai ser 3', tá bom? E aí tem o outro pedaço, né, que pareia com essa dupla fita aí, ó. Esse outro pedaço, ele vem aqui, ó. Estão entendendo?
Esse outro pedaço, ele não vai começar com o fosfato, ele vai começar com uma pentose. Se ele começa com a pentose, essa daqui é 3 linhas. E ela vai correr no sentido que o outro lado oposto vai ser o 5 linhas. Entenderam a história das linhas? O 5 linhas começa com o fosfato e a 3 linhas começa com uma pentose, tá certo? Vou deixar para vocês só até aqui hoje. A gente tem muita informação ainda para conhecer da estrutura desse material genético. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É realmente um mistério que foi desvendado há alguns anos, mas que a gente ainda se surpreende, né? Com os estudos, com o que pode ser feito a partir da compreensão por inteiro dessas moléculas enormes e que levam aí todas as informações necessárias para a vida, tá certo? Então a gente se vê que dia? Na sexta-feira, ó. Deixa um beijo enorme para cada um, para cada uma. Até mais e tchau, tchau!